do púlpito. A quem o senhor escolhe fazer essa primeira pergunta para abrir o nosso debate? Candidato Eduardo Paes. Por favor, então, o candidato Eduardo Paes pode se aproximar. O senhor tem 30 segundos para a sua pergunta. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, candidata, candidatos. Boa noite a todos vocês que nos assistem aqui pela Rede Globo. Candidato, eu venho insistindo na minha campanha desse absurdo que são os postos de vistorias do Detran, dessas blitzes caça-níqueis que a PM vem fazendo, que tanto incomoda a população e o povo trabalhador. Eu vou acabar tanto com os postos de vistorias do Detran, quanto com essas blitzes caça-níqueis que a Polícia Militar está fazendo, e eu quero deixar claro que eu não estou generalizando todos os profissionais que trabalham nessas áreas. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Olha só, primeiro, boa noite, agradecer muito a vocês que vocês estão nos assistindo aqui agora, dizer que é uma honra, agradecer a TV Globo pela oportunidade, cumprimentar aqui todos os candidatos, é sempre um prazer participar dessa festa da democracia, desse momento em que a gente pode colocar um pouco as ideias. O deputado Pedro Fernandes tem colocado essa questão desde o início da campanha, não tem dúvida nenhuma que essa é mais uma questão em que o Estado permanentemente dá um jeito de atrapalhar a vida do cidadão, principalmente daquele que quer empreender. Isso acontece todo dia, toda hora. Quer dizer, você tem uma cultura que é brasileira, mas o Estado do Rio, isso é muito forte, e que tudo depende do Estado. Ou seja, você não pode fazer, por exemplo, uma fiscalização por amostragem nesse caso, que se fiscalize, mas que não se dê um transtorno para a vida do cidadão anualmente ter que ir num posto do Detran desse. Então, eu quero concordar com a sua proposta de acabar com esses postos do Detran, essa vistoria, e a gente passa, sim, a acompanhar através de fiscalização que pode ser feita por amostragem. Mas isso me traz a possibilidade de falar um pouco sobre os esforços que nós vamos fazer para diminuir a burocracia do Estado. Na Prefeitura, eu criei a nota fiscal eletrônica, a gente criou o alvará eletrônico, isso permitiu que as pessoas tivessem mais agilidade, principalmente para empreender no momento de tanto desemprego, com menos burocracia, menos Estado chateando o cidadão. Sua réplica. Olha, são mais de 200 milhões de reais que o Estado gasta para manter posto de vistoria do Detran. Eu vou acabar com esses postos porque com esses 200 milhões de reais a gente vai ter a oportunidade de implementar o contraturno em 500 escolas existentes para transformar essas escolas em escolas de tempo integral, com atividade esportiva, cultural, com reforço escolar, com a FAETEC fazendo a qualificação profissional desses jovens para que a gente possa fazer com que o Estado não continue sendo o maior fornecedor de mão de obra para o crime organizado. O Estado gasta com essas blitzes caça-níqueis, com aluguel de reboques e com o pátio legal, cerca de 45 milhões de reais por ano. Uma parte desse dinheiro nós vamos implementar câmeras para monitorarmos com software de reconhecimento facial e de placa para reduzir os roubos a transeuntes, os roubos de carros e os roubos de carga. A gente precisa fazer o uso do dinheiro público de uma forma mais responsável e respeitar o imposto que você paga. Concordando com boa parte que você está dizendo aí, eu quero aproveitar essa oportunidade para dizer isso. Em diversos momentos na Prefeitura do Rio, eu sempre dou exemplos dos 8 anos que eu fui prefeito do Rio, disse aqui, a gente criou formas de facilitar. Você tinha que passar na vigilância sanitária, na fiscalização ambiental, numa série de burocracias que são absolutamente desnecessárias quando você pode fazer o sistema da autodeclaração. Você pega um profissional responsável, eu vou criar o Facilita Rio, para permitir que principalmente a micro e pequeno empreendedor, aquele que quer gerar emprego, que quer trazer atividade econômica para o Estado, que ele encontre aqui um ambiente mais favorável. Essa é uma lógica importante da gente inverter no Estado do Rio de Janeiro. Eu vou fazer esforço de desburocratizar a máquina do Estado, simplificar, tornar o mais possível eletrônica. A gente criou, por exemplo, na Prefeitura, uma central de atendimento, 1746, ao invés de 50 disques, isso ou aquilo, para facilitar a vida do cidadão. Ok, obrigada, candidatos. Podem voltar para os seus lugares. Chamo agora, então, o candidato Tarcísio Mota, que é o segundo pelo sorteio, a fazer a sua pergunta. A quem o senhor escolhe perguntar, candidato? Candidato Romário. Por favor, então, candidato Romário, pode se aproximar. Nesse bloco o tema é livre, pode fazer a sua pergunta. Romário, no último sábado, centenas de milhares de mulheres foram às ruas para denunciar um projeto machista, racista e autoritário encarnado em Jair Bolsonaro. Não existe assunto mais importante na política brasileira do que esse hoje. E o teu vice, o vice escolhido por você, está pedindo voto abertamente para esse projeto autoritário. Quero saber,
Tua candidatura defende que mulheres ganhem menos do que homens? Tua candidatura defende a tortura, Romário? Boa noite a todos, boa noite Ana Paula, boa noite candidatos. Boa noite a todos que estão nos ouvindo e nos acompanhando nesse momento, para dizer que é mais uma vez um prazer poder estar participando de um debate onde a gente vai poder passar as nossas ideias. Candidato, eu sou a favor da democracia. Eu tenho um candidato a vice que realmente já é declarado que apoia o candidato Bolsonaro a presidente da República, e eu não sou contrário a isso. Eu sou contrário ao pensamento de que o que é bom para o Brasil é a gente tomar decisões que sejam positivas. A gente está num país democrático e a gente tem esse direito de escolha. Se ele entende que o presidente dele, o candidato a presidente dele, é o Bolsonaro, não sou eu que tenho que fazer isso. É claro que eu defendo de igualdade de condições em relação ao trabalho, tanto para homens quanto para mulher. Isso aí independe. Mas eu quero dizer o seguinte, não sou eu que posso aqui chegar para o meu candidato e dizer para ele em quem votar, e muito menos falar isso para você e até mesmo para minha filha. Eu acho que a gente vive hoje um momento interessante, importante para o país, de decisão tem que ser tomada, decisão tem que ser feita, e independente do meu vice ser ter o candidato Bolsonaro como candidato da República para ele, eu serei sempre a favor da democracia. Pois é, Romário, esse é o assunto mais importante. É a tua candidatura, quando é teu vice-governador que está defendendo um candidato claramente autoritário, machista e homofóbico. Quero falar com você que está em casa. 3 candidatos aqui, 3 candidaturas pedem abertamente voto nele. E o outro, que está liderando as pesquisas, resolveu posar de neutro. Não há espaço para neutralidade. A neutralidade dele é porque a máfia que governa o Rio nunca teve compromisso com a democracia. A máfia e o ódio andam juntos. Nós não. O PSOL tem a candidatura melhor colocada para enfrentar o fascismo nacionalmente e para enfrentar a máfia no Rio de Janeiro. Eu sei que você quer a mudança. Eu sei que você quer defender a democracia. Por isso quero te convidar. Amanhã na Cinelândia, a partir das 18 horas, estaremos no comício da esperança, no comício da virada, no comício da defesa da democracia. Fora Bolsonaro, Tarcísio e Ivanete 50. Candidato, eu realmente tenho que te dar razão. Na política, infelizmente, as pessoas gostam de surfar na onda, né? E muitos desses candidatos aqui que não eram o candidato que eles dizem que é agora, passaram a ser porque, segundo as pesquisas, colocam esses candidatos na frente. Eu, particularmente, tenho a minha personalidade, o meu vice, principalmente, tem a sua personalidade, e o que mais importante, na minha opinião, é a gente ter o poder de decisão e saber definitivamente em quem a gente vai votar e qual é a nossa bandeira. E, no meu caso, nós fazemos nós temos uma ideia de que o que foi importante para o Brasil, ter o presidente que ganhar, a gente tem que ter respeito, até porque o Estado, o país nesse momento precisa disso, mas eu como governador, eu vou governar com qualquer presidente, porque a ajuda do governo federal tem uma importância muito grande aqui no Rio nesse momento. Muito obrigada, candidatos. Chamo agora o candidato Eduardo Paes para se aproximar aqui do púlpito. Agora é sua vez de fazer a pergunta. Quem o senhor escolhe para responder? Pedro Fernandes. Pedro Fernandes. Posso fazer a pergunta? Vou ter 2 prioridades imediatas. Né? Ajeitar as finanças do Estado é fundamental e segurança pública. A gente está com 7 mil pessoas sendo assassinadas no estado do Rio, no interior, na região metropolitana, na capital. Quer dizer, os índices aumentaram em 25% de homicídios em 2 anos, né? Entre 2015 e 2017. Então, essa vai ser uma absoluta prioridade da minha administração. Queria ouvir um pouco as suas propostas para a gente diminuir esse índice absurdo de homicídios que nós temos no Estado. Olha, candidato, primeiro você precisa estabelecer de onde você vai tirar dinheiro para poder investir em segurança. Eu não vejo isso de uma forma muito clara na sua candidatura, nas suas propostas. Eu acho que eu sou o único candidato que falo claramente a necessidade de fazer uma política de austeridade para poder ter recursos justamente para avançar nessas áreas. A gente está enfrentando a pior crise financeira do Estado, a gente só está conseguindo pagar salário dos servidores pelo fato de ter um regime de recuperação fiscal que está deixando de pagar uma dívida de mais de 8 bilhões de reais por ano. A
A gente está surfando na onda dos royalties do petróleo, que o barril está 83, 85 dólares, o dólar acima de R$4, mas isso pode cair da noite para o dia. A gente tem que ter muita responsabilidade em relação a isso. Nós realmente temos mais de 6 mil assassinatos, mais de 6.500 estupros nesse estado. A gente precisa, de imediato, fazer a reposição policial do efetivo, que a gente perde 1.500 policiais militares e 1.000 policiais civis todos os anos. Nós precisamos dar condições de trabalho. O meu governo policial não vai ficar empurrando viatura para poder fazer, pegar e trabalhar. O policial militar tem que ter o seu armamento próprio, seu colete próprio. A gente precisa investir em inteligência e tecnologia. Só 0,03% do orçamento da segurança pública é inteligência e tecnologia. Por isso a gente não consegue prender quem matou Marielle, os mais de 6 mil assassinatos que acontecem no nosso estado e nem conter a migração da criminalidade. E dessa forma, a gente vai poder avançar com inteligência, com tecnologia e com policiais nas ruas. Olha, por isso que eu disse, né, que as duas prioridades são essas. Uma é entrar ajeitando as contas do Estado. Claro que a gente vive um regime de recuperação fiscal. No longo prazo, a gente precisa tornar sustentável as contas do Estado. Hoje elas não são sustentáveis, mesmo com essa alta dos royalties, né, mesmo com a situação melhor que a gente enfrenta hoje, ainda é uma situação difícil. Mas no campo da segurança pública, eu tenho repetido, acho que é importante o telespectador saber, a gente vai atacar muito fortemente essa questão da violência nas ruas, né? Roubo e homicídio principalmente, ou seja, ampliando o policiamento ostensivo, e isso é possível fazer, ter mais policial na rua, ter mais presença de polícia na rua, operando a partir de manchas criminais, investir em inteligência, né? Tem muito inocente morrendo, tem muito policial morrendo, a gente precisa de operações mais preventivas, mais cirúrgicas, mais inteligentes. Eu vou solicitar a presença para o próximo presidente, seja ele quem for, das Forças Armadas, sob o nosso comando, para a gente poder avançar na segurança pública. Ok, olha, muito obrigada, candidatos. Agora, então, a sua tréplica, perdão. Eu vou manter as forças de segurança aqui no estado do Rio de Janeiro, vou pedir isso ao próximo presidente da República, mas mais importante do que isso, candidato, o que você falou é o básico. A gente precisa atacar a atividade econômica do crime, porque os grandes traficantes, os grandes milicianos não estão dentro das comunidades. Lá estão os buchas que matam, que morrem, que assaltam, né, e que servem de estatística para a segurança pública. O que a gente precisa avançar é uma parceria com a Polícia Federal e com a Receita Federal para lastrear o dinheiro do crime organizado. Porque os grandes criminosos estão nas áreas mais nobres da cidade do Rio de Janeiro, do país, e o que a gente precisa é isso, atacar a cabeça do crime organizado para desarticular esse processo, para que a gente possa começar a vencer a batalha do crime organizado no Rio de Janeiro. Como eu disse, a gente tem que parar de fazer que o Estado do Rio de Janeiro seja o maior fornecedor de mão de obra para o crime organizado. Tiveram as grandes operações na comunidade do Alemão e na Penha. Morreram militares, morreram traficantes, mas não demorou 10 minutos para ter uma centena de jovens disputando quase que no tapa a vaga desses traficantes que morreram ou que foram presos. Muito obrigada, candidatos. Agora sim, chamo o candidato Wilson Witzel para fazer a sua pergunta. O senhor pode escolher para responder os candidatos Índio da Costa, Márcia Tiburi ou Tarcísio. Índio da Costa, por favor, pode se aproximar. Pode fazer a sua pergunta. Boa noite a todos. Boa noite, Ana Paula. Eu quero fazer uma pergunta sobre corrupção, Índio. Nós sabemos que o Rio de Janeiro hoje passa por um grave problema de crise moral e a corrupção atinge duramente o nosso Estado. Você está envolvido em várias investigações, Merenda, envolvido na investigação de lavagem de dinheiro. Como que você pretende investir na inteligência sendo você um investigado? O juiz Witzel, primeiro eu quero te dizer que você é mentiroso. Segundo, dizer que eu não estou envolvido em nenhuma dessas investigações. A minha ficha é limpa. Pega aí o detector de corrupção, você na sua casa, baixa lá e você vai ver que eu não tenho nenhum inquérito no meu nome, não tem nenhum processo no meu nome. Isso é pelo seguinte, o Witzel está preocupado porque eu estou subindo na pesquisa e ele está com dificuldade. Ele está preocupado de chegar no segundo turno a todo custo, mas não vai ser mentindo não. Colocou na rede social dele que eu me aliei ao PT. Porra, eu me aliei ao PT. Em 2010, Witzel, eu deixei meu mandato de deputado federal para concorrer contra o PT. Fui eu que denunciei o Foro de São Paulo. Fui eu que denunciei o financiamento das Farc ao PT através do Foro de São Paulo e a ligação do narcotráfico com o PT. Deixei o mandato de deputado federal para isso, sabendo que ia ser uma eleição presidencial difícil. Infelizmente, a gente perdeu para Dilma, porque se tivesse ganho, o Brasil não estava do jeito que está.
Agora, você deixar a magistratura para vir para a política, para contar mentira, é um negócio, no mínimo, inacreditável. Você que, ao fazer concurso, tem fé pública, né? Ao ser juiz, tem fé pública. Para ser governador, também tem que ter fé pública. E quero te dizer mais, no meu governo, a investigação vai funcionar e a gente vai combater a corrupção. Eu não faço parte dessa quadrilha que tomou conta do Estado e que corrompeu as instituições. Bom, primeiro que você deve informar a população que o Hudson Braga fez uma delação premiada, envolve o seu nome. É preciso também informar a população, Índio, que você foi investigado na CPI da merenda. É preciso informar a população, Índio da Costa, que você está ao lado de um vice-governador que tem a origem do PT e que fala absolutamente contra a nossa pauta da direita. Você agora está surfando na onda do Bolsonaro, está dizendo que pede voto para ele, mas você não conhece absolutamente nada da pauta da direita. No seu programa de governo não tem nada disso. Então eu acho que mentiroso aqui é você. E para investigar o crime organizado, é preciso investir na investigação contra a lavagem de dinheiro. E se for fazer a investigação da lavagem de dinheiro, vai pegar muita gente que está na política hoje lavando dinheiro. Talvez essa seja o seu temor. Olha, é inacreditável, né? A gente veio para cá para debater sobre o Rio de Janeiro e tem que ouvir um ex-juiz que, quando eu já saí da política, deixei mandato para lutar contra o PT, nem fraude ele tinha ainda na política. Quero dizer o seguinte, Whitson, eu sou um homem honrado, honesto, relator da lei da ficha limpa. Graças à lei que eu aprovei no Congresso Nacional, milhares de pessoas esse ano não puderam se candidatar. O ex-presidente Lula está na cadeia, poderia ser candidato no lugar do Haddad. O ex-governador Sérgio Cabral seria candidato no lugar do candidato dele, que é o Eduardo Paes. O Pisciani, que está preso, também seria candidato e assim por diante. Foi a lei da ficha limpa que mudou o Brasil. Aprovei essa lei com seu apoio, o apoio da sociedade brasileira. Não estou envolvido com corrupção alguma. A CPI da merenda, para sua informação, fui eu que abri, eu que pedi e provei. Pela primeira vez na história da Prefeitura do Rio, eu aumentei em 3 vezes a redução do preço do cartel da merenda. Tá certo? Então, só para você conhecer os fatos. Eu quebrei o cartel. Obrigada, candidatos. Agora chamo aqui a candidata Márcia Tiburi, que faz a sua pergunta agora. Pode escolher perguntar para os candidatos Tarcísio ou Wilson Witzel. Quem a senhora escolhe, candidata? Wilson Witzel. Por favor, então, peço que o senhor retorne aqui ao púlpito para responder agora a pergunta da candidata Márcia Tiburi. Sua pergunta. Boa noite, candidato. Boa noite. Boa noite, telespectadores que nos assistem, preocupados com o futuro do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil. Eu estou aqui na condição de, vou me colocar assim, com delicadeza, generosidade, como representante das mulheres e de todas aquelas pessoas que não estão habituadas a fazer política. Eu queria perguntar ao senhor o que o senhor vai fazer com as maternidades aqui no nosso estado, porque há um problema hoje em relação às mulheres e crianças e a mortalidade dessas pessoas. Seu tempo acabou, candidata. Excelente a sua pergunta. Nosso programa de saúde, ele está propondo a reabertura de casas de saúde para que a gente possa dar um atendimento melhor em todo o estado do Rio de Janeiro. Nós hoje perdemos, nesses últimos 20 anos, mais de 7 mil leitos de retaguarda. Isso tem tido uma certa dificuldade para que a gente possa fazer com que os hospitais funcionem melhor e até os partos. Nós temos alguns exemplos de mau funcionamento da saúde pública no estado. A casa de maternidade Marisca Ribeiro, o custo do parto é de R$22 mil. Tem gente que se vangloria de ter feito esse tipo de trabalho, porém um custo elevado. Esse é o grande problema da saúde do Rio de Janeiro. Ela tem um custo elevado, a administração mal feita, e a gente cita também a casa de maternidade lá de Mesquita, cujo custo do parto é de R$10 mil. Nessas casas de saúde que eu te falei, nós vamos fazer o parto a R$1.500, com atendimento para todas as mulheres, vai ter um parto de qualidade e para todo o estado do Rio de Janeiro. Isso vai ser um programa de saúde integral. Nós também vamos ter a consulta com os especialistas, o ginecologista particular. São 500 mil consultas com especialista todo mês para poder ter o atendimento das nossas mamães que vão ter os seus filhos com qualidade, com respeito pelo nosso estado. Pode. Então,
Que bom saber do seu projeto, considerando as mulheres, porque as mulheres não são, em geral, representadas nos processos políticos. E é um fato que elas também não se sentindo representadas, elas acabam ficando nessa condição, nesse momento, de indecisas em relação a quem escolher. Então, é muito importante que as mulheres possam escolher pessoas que venham a realizar em relação a elas aquilo que são os seus maiores desejos, os seus maiores direitos. Nós temos várias casas de parto que estão fechadas, hospitais fechados, maternidades fechadas, e o que só me deixa muito curiosa é saber como que o senhor vai resolver esse problema com um valor tão baixo, porque saúde realmente não pode ser considerado um investimento, é um direito. A gente não pode pensar que é mercadoria, a gente deve tratar a saúde como um direito de todas as pessoas, e as mulheres são as que mais sofrem com saúde. Então, como tornar tão barato? Okay. Essa é uma questão também interessante para a gente cuidar. Por favor. Olha, quando nós fizemos essa pesquisa para montar o nosso plano de governo, nós consultamos vários especialistas nessa área, donos de casa de saúde, e vimos que é perfeitamente possível fazer esse tipo de procedimento com a tabela do SUS, mas um pequeno complemento do Estado. E nessa pesquisa nós percebemos, inclusive, que várias das casas de maternidade que existem hoje têm valores muito elevados. E isso é uma má gestão do serviço público, para dizer o mínimo, se não tiver corrupção envolvida. A saúde do Rio de Janeiro vem sendo, há vários anos, atacada pela corrupção. Secretário de saúde preso, você tem médicos envolvidos com corrupção, no governo do Cabral, e governo esse que hoje está em volta do Eduardo Paes, e é essa a temeridade que a gente tem desse governo. Nós não podemos ter mais no governo do Estado gente querendo se justificar. O índio passou o tempo todo aqui se justificando, e é assim que eles vão fazer daqui para frente. Nós não podemos ter governadores que fiquem se justificando os próximos 4 anos. Tem que ter vida limpa, e não só ficha limpa, índio. Muito obrigada, candidatos. Agora é a vez do candidato Romário vir fazer a sua pergunta. O senhor pode escolher perguntar para Márcia Tiburi, para a candidata Márcia, ou para o candidato Tarcísio Mota. Candidata Márcia Tiburi. Eu peço, por favor, candidata, que a senhora volte aqui. Sua pergunta, 30 segundos. Candidata, você sabe que eu sou uma pessoa que nesses 8 anos de política eu defendo uma causa que é a pessoa com deficiência, e na verdade são 2 causas, e pessoas com doenças raras. Eu tenho nessas causas vários projetos como relator e como autor, e eu vejo que pouco se toca nisso aqui no Estado. Eu queria saber de você, candidata, qual é o seu pensamento em relação às pessoas com deficiência no seu governo? Essa é uma grande questão para a minha vida pessoal, inclusive, porque a minha filha é surda. E é uma questão das mulheres, eu acho, sobretudo porque são as mulheres que estão acostumadas a cuidar das pessoas. São as mulheres que se dedicam à saúde das pessoas, dos idosos, das crianças, dos jovens. São as mulheres que enfrentam as filas dos postos de saúde. São as mulheres... Enfim, essas formas também, se a gente pensar na do parto, que eu estava falando agora com outro. Então, existe violência obstétrica, existe violência que vem do Estado, né? Essa violência que vem do Estado e que é lançada sobre as pessoas em função justamente da insegurança em relação aos seus direitos. E a saúde é um desses direitos fundamentais. Uma das questões que mais toca as pessoas hoje aqui no Estado do Rio de Janeiro em relação a essa causa que é cara ao senhor e a mim, é a questão do transporte. Porque mobilidade importa muito na vida de quem tem algum tipo de deficiência. Então, é 1/4 da população que vive no nosso estado que tem esse tipo de questão. Então, o senhor imagina as famílias. A gente precisa aqui, no nosso estado, de um bilhete único de um bilhete único que facilite realmente a vida das pessoas e de uma saúde próxima da casa das pessoas para que elas possam ter uma qualidade de vida melhor. Muito bem, candidata. Eu, inclusive... fui o relator da LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, que a partir desse projeto, as pessoas com deficiência começaram a ter um rumo diferente no nosso país, começaram a ter direito, o direito à lei de cotas, e foi uma coisa importante que foi colocada dentro desse projeto. No nosso estado, realmente, nós temos um problema muito grande em relação à acessibilidade.
E isso é um programa que a gente tem em mente em fazer assim que assumir nos primeiros dias de mandato, principalmente para os cadeirantes, as pessoas que têm deficiência visuais e mobilidade e obesidade mórbida. Uma outra coisa interessante é que no meu governo eu vou fazer um hospital que vai ser um hospital integrado, onde as pessoas com deficiência vão poder fazer diagnóstico, tratamento e acompanhamento. Então, candidato, eu acho isso tudo muito interessante. Nosso governo também se propõe a vários programas e projetos hospitalares, multiprofissionais, o Mais Médicos estadual que a gente está propondo na área da saúde, as auditorias nas OS para que o Estado possa começar a cuidar, voltar a cuidar, enfim, dos hospitais e dos postos de saúde. Mas me preocupa um pouco uma questão no seu programa de governo. O senhor sustenta que nós precisamos avançar na austeridade. E aí eu acho que esse é um problema, porque nunca poderíamos falar de saúde e de gasto, temos que falar de saúde e de investimento. E aí fica essa questão. No caso do seu governo, a gente teria que cortar muita coisa, não é? Essa é a sua proposta, cortar gastos, funcionários e tal. Como cortar mais e cortar na área da saúde? Esse é um problema muito sério. Infelizmente, o senhor não vai ter como responder, mas é um problema para o senhor pensar. Obrigada. Obrigada, candidatos. Então, agora, encerrando esse primeiro bloco do nosso debate, quero chamar o candidato Índio da Costa para fazer a sua pergunta, obrigatoriamente ao candidato Tarcísio Mota, que foi o único que ainda não respondeu a nenhuma pergunta nesse bloco. Sua pergunta. Candidato Tarcísio, desde 1982, a segurança pública ela é pauta das campanhas eleitorais. E o Estado do Rio de Janeiro foi elegendo governadores e governadores que prometeram uma solução e nunca entregaram. Na sua opinião, por que a segurança pública ainda não foi resolvida? E qual é o seu projeto para a segurança pública? Índio, segurança pública não é produzir mortes, mas é garantir a vida. Nós temos um elemento fundamental que é, enquanto continuarmos insistindo nesta lógica da guerra, nessa lógica que mata pobre todo dia, nessa lógica que trata a favela como território inimigo, nessa lógica da morte acima de tudo, de uma polícia que em agosto matou 6 pessoas por dia e que morreu um policial a cada 2 dias e meio, a cada 3 dias, numa lógica em que a gente está matando e morrendo muito e não tem segurança nenhuma. Porque as pessoas estão vivendo sobre a lógica do terror, sobre a lógica do medo. É preciso substituir a lógica do confronto pela lógica da inteligência. Se trata, por exemplo, de pensar em prioridades orçamentárias. O orçamento da segurança pública é todo hoje voltado para a lógica da guerra. E, por exemplo, em tecnologia da informação, naquilo que pode dar sustentação para as delegacias especializadas, poderem combater os esquemas de lavagem de dinheiro, poderem combater diretamente a questão do tráfico de armas, poderem combater as milícias, e isso o orçamento não dá. Portanto, é preciso que a gente reoriente a prioridade orçamentária, que a gente integre as diferentes polícias, que a gente crie uma ouvidoria externa e independente para que a população possa, inclusive, denunciar os abusos policiais, mas, por outro lado, é preciso dar garantia para que os trabalhadores da segurança tenham condições melhores de trabalho. Esse trabalhador com condições melhores vai atuar melhor para garantir a vida de todos. Olha, Tarcísio, o PT e o PMDB nos últimos 30 anos governaram vários governos o Estado do Rio de Janeiro. E hoje o PMDB quem está governando. E a cada eleição você escuta uma série de propostas, uma série de promessas, e eu identifiquei algo comum em todos eles. Todos esqueceram a polícia. A polícia militar, a polícia civil, a polícia penitenciária, a polícia técnica. Aí o crime cresceu, as milícias cresceram. O tráfico tomou conta. As pessoas estão reféns do crime e têm arma, metralhadora, fuzil espalhado por todo o Estado. Eu vou para dentro das polícias e resolver os problemas que tem hoje dentro das polícias. Resolvendo os gargalos das polícias e dando instrumentos de trabalho para ela efetivamente poder produzir e cobrar resultado, a gente pode virar o jogo. Tem muito policial sério, decente, mas sem instrumento de trabalho, sem apoio do governador, é impossível. Agora, para isso, tem que ter autoridade moral e não pode passar a mão na cabeça de bandido. Olha, Índio, de fato a gente precisa resolver os problemas que tem hoje na questão dos agentes de segurança, nas diferentes polícias. É preciso integrar, é preciso modernizar a gestão, é preciso ouvir os policiais.
Agora, como você diz muito bem, é preciso ter autoridade moral. É muito curioso, você que foi secretário do César Maia, secretário do Cabral, secretário do Crivella, secretário não sei aonde. Eu lembro, inclusive, do Crivella, 2 anos atrás, lembrando de você, meio Steve Jobs, dizendo que estive em todos os governos. É interessante que você não tenha colocado essa sua vontade, de fato, de mudar, no momento para esses, que faziam promessas o tempo inteiro. A grande questão, Índio, é que você faz parte dessa turma toda. Você posa de oportunista, faz de tudo para chegar ao segundo turno. E isso o PSOL não faz. Sempre enfrentamos a máfia, que levou a favela a ser esse espaço de território inimigo. Nós estávamos lá enfrentando. Nós enfrentamos as milícias. Nós fizemos a CPI dos tráficos de armas. Nós dissemos que essa política ia levar para a morte do favelado. Chega do genocídio da juventude pobre e negra. Ok, muito obrigada, candidatos. Assim, então, nós encerramos o primeiro bloco do nosso debate para governador do Rio. A seguir, os candidatos farão perguntas sobre temas determinados por sorteio. Até já.